Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre a cruz. Hoje a gente vai, mergulhar um pouco na história e no significado de um símbolo que, olha, tá por toda parte, né? Mas a origem dele é bem chocante. A cruz, como é que algo tão ligado à morte virou tão central para a fé? Essa pergunta é fundamental, sabe? Porque, na origem, a cruz não tinha nada a ver com fé. Era o exato oposto. Representava, assim, a forma mais brutal de execução que existia. Um sinal de condenação, de maldição, de vergonha pública mesmo, reservada para os piores criminosos, para os inimigos do Império Romano. Hum, A prática em si, a crucificação, ela é bem antiga. Talvez venha lá dos persas, mas, assim, foram os romanos que realmente aperfeiçoaram, digamos, como método de tortura e execução pública. Era algo feito para ser cruel e humilhante ao extremo. Aplicavam principalmente em escravos, estrangeiros, rebeldes. é difícil até de imaginar a brutalidade disso. Como é que era o processo na prática? Olha, era aterrador. Geralmente começava com um açoitamento muito severo, sabe? Aquilo já deixava a pessoa no estado terrível. Nossa! Depois, o condenado era forçado a carregar parte da cruz, provavelmente a trave horizontal, pelas ruas, até o local da execução. Era um caminho de humilhação pública. Que horror! Chegando lá, os braços eram pregados ou amarrados nessa trave, provavelmente pelos pulsos, né, para aguentar o peso, e os pés fixados na estaca vertical. A morte era muito lenta, agonizante, geralmente por asfixia. Asfixia? Como assim? Porque para conseguir respirar, a pessoa precisava se erguer um pouco, fazer força com as pernas e braços. Só que com a exaustão, a dor, isso ficava impossível. Podia levar horas, às vezes até dias. Meu Deus, dias. Uma imagem pavorosa mesmo. Essa prática romana, ela tem alguma raiz, algum paralelo no Antigo Testamento? Algo que ajude a gente a entender o contexto judaico da época de Jesus? Olha, a crucificação como os romanos faziam, não diretamente. Mas tem um ponto de contato que é bem importante. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, a lei mosaica dizia que depois de alguém ser executado por certos crimes graves, geralmente por apedrejamento, o corpo podia ser pendurado num madeiro, numa árvore, sabe? Uhum. Isso era um sinal público. Significava que aquela pessoa estava sob a maldição de Deus. Era o auge da desonra. Ah, entendi. Então essa ideia de maldição ligada a ser pendurado já existia ali na mentalidade judaica, mesmo antes da crucificação romana ser comum na Judéia. Exatamente, exato. E essa conexão é crucial para a gente entender o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, ele cita Deuteronômio diretamente. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nossa! Paulo pega justamente essa imagem de maldição extrema, de vergonha total e aplica Jesus na cruz. Que virada impressionante. Então, de símbolo máximo de maldição, a cruz passa a significar o que no Novo Testamento? Qual o sentido principal? Ela se transforma completamente, passa a ser o símbolo da obra redentora de Cristo. É ali, naquele instrumento de tortura, que acontece o sacrifício expiatório. Jesus morre voluntariamente pelos pecados da humanidade. Ele paga o preço que nós deveríamos pagar, né? Como Paulo diz em 1 Coríntios. Certo. A cruz simboliza a reconciliação, a ponte que foi refeita entre Deus e os seres humanos, como está lá em Colossenses. E também representa a nossa união com Cristo. Aquela ideia de morrer para o pecado e viver para Deus que Paulo fala em Gálatas. Faz sentido. E tem também o uso figurado, né? Quando Jesus chama os seguidores para tomar a sua cruz, que significa autonegação, renúncia, um compromisso total com ele. É fascinante mesmo pensar como algo tão brutal, associado a tanta dor e humilhação, virou o emblema mais conhecido do cristianismo. Como é que essa transição aconteceu na prática? Como virou símbolo? Olha, parece que foi bem cedo. Talvez ainda no primeiro século, sabe? Antes mesmo da queda de Jerusalém. Os cristãos teriam começado a usar a cruz assim de forma discreta, como um sinal para se reconhecerem. A gente encontra evidências disso na arqueologia, em catacumbas, túmulos antigos. Interessante. Mas é bem importante a gente frisar uma coisa.
Não existe uma ordem na Bíblia para usar a cruz, ou qualquer outro símbolo, na verdade. Isso foi algo que surgiu organicamente, ali na comunidade cristã primitiva. Entendi. E pensando no uso hoje em dia, como é que os cristãos deveriam se relacionar com esse símbolo tão carregado de história e significado? Existe algum problema? Usar a cruz como um lembrete do sacrifício de Cristo, como uma forma de identificação da fé cristã, nisso não há um problema em si. O risco, que sempre existiu e ainda existe, é quando se começa a atribuir algum poder mágico ou místico ao objeto. Ah, tipo um amuleto? Exato. Transformar em amuleto ou em relíquia, como se a madeira ou metal tivessem algum poder próprio. Os reformadores, por exemplo, eles alertaram muito contra isso, para evitar qualquer forma de idolatria. O foco nunca deve ser o objeto em si, afinal. Muita gente morreu em cruzes. O foco tem que ser em quem morreu naquela cruz específica, Jesus Cristo. E o significado redentor do ato dele. Muito claro. Então, para resumir, a cruz nasce como o símbolo máximo da morte, do sofrimento, da maldição humana. Mas pela morte e ressurreição de Jesus, o significado dela é completamente invertido para os cristãos. Ele tomou sobre si a maldição ali na cruz para poder oferecer perdão e vida eterna para a gente. A cruz, o objeto, não tem poder nenhum, mas ela aponta de um jeito muito poderoso para o amor sacrificial de Deus e para o poder daquele que venceu a morte naquela cruz. Assim, conhecemos hoje a história da cruz, muito interessante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.